Programa A Redenção começa agora e é para você, para aquele que tem o coração aberto para experimentar aí a graça de Deus. E aqui no programa Redenção, nós crescemos na graça de Deus com os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso que tanto tem nos ensinado, não é? Com seu jeito de rezar, com seu jeito íntimo a Deus. E aí vamos crescendo e vivendo melhor neste mundo. Nós estamos aqui no A Redenção e tendo sempre a companhia de um sacerdote, que é o Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa. Bênção de Deus também para você, querido irmão e irmã. Nós estamos meditando uma das obras espirituais de Santo Afonso, chamada Preparação para a Morte. E este santo doutor da Igreja, que tanto nos ensina a caminhar seguindo a Cristo Jesus na luz e força do Espírito Santo, hoje, nesta obra, ele vem tratar do seguinte tema: necessidade da perseverança. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema e veremos qual que é o significado e a importância da perseverança para a vida cristã e especialmente para a nossa salvação. E que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de oração, nos faça homens e mulheres perseverantes. Rezemos juntos, vem Espírito Santo de Deus. Alcançados pela graça e força do Espírito Santo de Deus, nós vamos agora meditar a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, se já está, né? Pegue aí o Evangelho de Mateus, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 14. Mateus 24, 3 a 14. E a palavra nos diz assim, ó. Quando então se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: Dize-nos, quando será isto? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: Atenção, que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome e dizendo: O Cristo sou eu. E enganarão muita gente. Logo, ouvireis falar de batalhas e notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão. Por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Então muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim.
Padre Federico, a nossa caminhada neste mundo, caminhada de fé, é sempre uma construção. Então a gente nunca pode achar, eu rezei hoje, até aqui minha oração já está boa, já serve para mim, já está ótimo. A gente tem que continuar, sabendo que a cada dia vem a luta de cada dia que a gente tem que vencer. Essa luta não termina no dia de hoje, ela vai Sim. continuar no dia de amanhã. Então, o próprio Cristo nos ensina que é preciso a perseverança. Né? Quem perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E é esse o tema sobre o qual fala-nos hoje Santo Afonso Maria de Ligório. O texto que nós ouvimos hoje, Cais, ele traz o chamado Sermão Escatológico de Mateus, ou seja, ele reflete sobre as realidades últimas. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele, mas quando vai ser o sinal de que o Senhor estará voltando? E ele fala, é preciso aguardar. Muitas coisas hão de acontecer, dentre elas perseguições, tribulações, confusões, mas não será ainda o fim. Dito de outro modo, perseverem. Que isso não me separe de vocês, que o amor não se esfrie. O texto fala sobre isso, que o amor não se esfrie, porque é a tentação provocada pela dificuldade. No esperar o retorno de Cristo, os discípulos poderiam, vendo essas situações adversas, desanimarem, acharem que estavam desamparados. E nós podemos também pensar assim. Por isso, esse chamado de Santo Afonso e do próprio Cristo no Evangelho, a perseverança. Como bem disse a Caísa, a gente tem que a cada dia renovar a nossa disposição por seguir Jesus, a nossa fé, o nosso amor, porque cada dia nós haveremos de enfrentar uma situação que irá, claro, nos colocar à prova. Então, não desistir, mas persistir no caminho, verdade e vida, que é o próprio Jesus. E aí, Santo Afonso, aqui nessa parte onde ele medita essa necessidade da perseverança, ele nos convida a olhar muito para a nossa realidade, né, de vida, assim, que acharmos que, para vermos que nada está pronto, que a gente aqui nesse mundo tem que lutar sempre e perseverar na oração. Aí Santo Afonso cita uma parte aqui que diz assim, tu, meu irmão, que abandonaste o pecado e esperas, com razão, que tenham sido perdoados as tuas culpas, gozas da amizade de Deus, todavia, ainda não estás salvo, nem o estarás enquanto não tiveres perseverado até o fim. Porque a gente é assim, né, padre? A gente reza, vai lá, confessa, vai na missa, vamos dizer, todo domingo, acha, eu tô pronto, já vou para o céu. E não é bem assim não, né, padre? É um sério risco, de tal forma que a palavra de Deus diz para nós assim, quem está de pé, tome cuidado para não cair. Não podemos ter essa presunção de achar que já estamos salvos. Não, é um combate diário, de tal forma que Santo Afonso cita São Jerônimo, que nos ensina o seguinte, muitos começam bem, mas poucos são os que perseveram. E ele traz o exemplo, inclusive, de Judas. Judas Iscariotes começou bem, mas porque não perseverou no amor a Deus, ele acabou mal e muito mal. Então não adianta começar bem e depois lavar as mãos, nada fazer. É o exercício diário da nossa vida espiritual, do cultivo da oração, da vida em Deus, que não pode ser descuidado, deixado de lado. É tarefa do cristão até o nosso último suspiro neste mundo. Ô padre, aí o senhor citou que fez Santo Afonso aqui no texto, que falou de Judas, e eu me lembrei dessa parte que eu até sublinhei aqui, onde Santo Afonso diz, o que vive mal não pode tolerar os que vivem bem. Quando a gente persevera, padre, se eu estiver errado, o senhor pode corrigir, quando a gente está ali na perseverança do amor de Deus, da oração, mesmo sem sentir nada, mas estamos ali perseverante, a gente também faz escolhas boas na nossa vida, né? A gente sabe, tem discernimento na hora das escolhas. Sim. Fazemos escolhas boas porque caminhando com Jesus. Mas é claro, o próprio texto de Santo Afonso aqui vai trazer as dificuldades que nós haveremos de enfrentar. A Kaisa trouxe um exemplo, né? As pessoas que criticam aqueles que se empenham no caminho do bem. O que fazer? Desistir? Desanimar? Não.
é perseverar. Se eu sei que estou com Cristo e sou fiel a Ele, eu devo permanecer nesse modo de fidelidade, porque se eu sou fiel num pouco, Deus há de me confiar muito mais. Então, a dificuldade que eu enfrento aqui, o embaraço, a crítica, isso não pode me parar, porque o prêmio que está reservado para quem persevera é muito maior, né? É o bem eterno, é o tesouro do céu. Então, continuar firme, ensina Santo Afonso, mesmo diante das provações, das tempestades, dos ventos contrários, porque nós firmamos a nossa casa não na areia, mas na rocha que é Jesus. Ô padre, e quando o senhor fala das críticas, com certeza tem muitos, que o senhor tem muito contato com fiéis que passam por essa situação, vamos supor. E você talvez, quem sabe, pensa e passa por essa realidade. Tô lá, me decidi pelo caminho de Deus. E aí eu começo a ter críticas da própria família. Não, você está indo na igreja demais, está rezando demais. Qual que seria a minha atitude? Assim, o que eu devo fazer diante de uma crítica assim? O texto de Santo Afonso traz para nós essa atitude de quem busca a salvação. Né? O vento contrário, a crítica até dos amigos, dos supostos amigos, essas críticas vão de vir se você decide trilhar um caminho novo, um caminho do bem. Se você, de repente, anda com amigos que não edificam a sua vida, quando você se propõe a mudar e decide-se por seguir Jesus, claro que você haverá de enfrentar críticas, né, retaliações, quem sabe até, enfim, mas é importante, traz Santo Afonso, essa perseverança que passa pela prática da oração. A oração ela é fundamental para quem de fato quer continuar esse caminho com Jesus e dele obter forças, porque sozinhos, com a nossa força humana apenas, nós iremos desistir, nós ficaremos descontentes quando as críticas vierem, as situações adversas, mas é importante a oração que nos faz conhecer ainda melhor a vontade de Deus. Deus já nos conhece, sabe do nosso coração, do nosso propósito bom, então de amá-lo, de servi-lo, mas é preciso da nossa parte esse colocar o nosso coração na frequência do coração do próprio Deus, porque é isso, é ouvindo essa eterna declaração de amor dele por nós, que deu a sua vida na cruz, que nós seremos sustentados, amparados e fortalecidos no bom combate da fé. E aí, como o padre bem disse, da questão da oração, e nós temos essa missão de incentivar você a rezar, vamos deixar aí o Redenção no dia a dia. Então, prepare o coração para acolher esse exercício de oração, para ir crescermos juntos nessa perseverança, não é, padre? Isso, precisamos recorrer sempre ao auxílio celestial. Sim. E o Redenção no dia a dia de hoje nos propõe a seguinte atitude cristã. Todos os dias, ao acordar, ou seja, antes de começarmos o nosso dia propriamente dito, a nossa jornada, rezar clamando o Espírito Santo de Deus. Pedir do céu esta ajuda fundamental para o nosso dia ser abençoado e, portanto, feliz. E aí, padre, durante o dia, no decorrer, diante das escolhas, de tudo que for fazer, a gente pode também fazer uma oração clamando o Espírito Santo, né, padre? Sim, né? Sempre começar o dia pedindo a presença dele e ao longo do dia recordar, clamar essa presença também, né? Essa companhia, essa doce companhia que nos auxilia, essa companhia que ilumina o nosso caminhar, né? Não só ao levantar, mas ao longo de todo o dia, esse pensamento voltado para Deus. O fato de pensar em Deus já é por si só uma oração. Rezemos então sempre que o Espírito Santo nos conduza o padre na missão dele como padre e conduza cada um de nós como leigos também em tudo que nós vivemos. E que bênção é nos encontrarmos aí no programa Redenção para rezarmos juntos, não é? Quantos aí espalhados pelo Brasil, sozinhos, em família, rezando conosco. É um prazer ser esse instrumento de Deus, de oração na sua vida, através dos ensinamentos de Santo Afonso. E aí, Padre Federico e você que reza conosco, durante todo o ano, Santo Afonso nos convida a meditar por mês uma virtude. Uma virtude, portanto, ao ano ele medita, traz para nós as 12 virtudes, ou seja,
Número 12, na própria Sagrada Escritura, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, indica essa totalidade. Então, a plenitude das virtudes na vida cristã que nos fazem, claro, viver bem a vontade de Deus em nossa vida. E para este mês de fevereiro, a virtude trazida por Santo Afonso é a esperança. Recorde-se que estamos, este ano em toda a igreja, vivendo o chamado Jubileu de Esperança. Ou seja, a esperança cristã não decepciona. E sobre isto nos fala Santo Afonso hoje. Ele traz esta comparação entre a esperança meramente humana e a esperança cristã. Ele inicia dizendo que se a nossa esperança é apenas humana, ela está, portanto, limitada à mudança de opinião do outro. Se eu espero no fulano, no ciclano, no beltrano, se ele mudar de opinião, de repente posso ficar até desamparado. Mas a esperança cristã não, ela não decepciona porque nós esperamos em Deus. E Deus é o bem eterno, o bem supremo, não há dúvida alguma a respeito dele, porque ele não se engana e também não nos engana. É a verdade por excelência, é o bem maior, a misericórdia, o amor. Então, Santo Afonso traz esta realidade e afirma ainda que o desejo dele, de Deus, é nos conceder os seus bens e especialmente a bem-aventurança eterna. Então, para a eternidade, nos orienta a virtude da esperança, nos faz esperar, portanto, o céu. Nós viemos do coração de Deus e somos chamados a retornar para lá. O nosso lugar é o céu, é o coração de Deus. E a esperança cristã, ela aponta para essa realidade maravilhosa, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, mas a paz e alegria duradouras, para sempre. E mais, além do Senhor Deus nos querer conceder esta participação plena na sua vida, Ele também nos concede as graças para que possamos permanecer com Ele. Mas da nossa parte é preciso suplicarmos, pedirmos em oração. Portanto, reze, peça as graças de que você precisa e, obviamente, renove a sua esperança, o seu desejo pelo céu, por estar unido plenamente a Deus. E o programa A Redenção tem essa missão de te motivar a querer ser de Deus. E aí tem o Redenção no dia a dia, mas também tem o pensamento de Santo Afonso. Chegou o momento de preparar o celular para tirar a foto e aí colocar esse pensamento, quem sabe mandar no grupo da família, colocar em algum lugar em destaque da sua casa. E ele diz assim o pensamento, bem bonito. Quem quiser verdadeiramente salvar-se, terá de robustecer e renovar com muita frequência a resolução de nunca mais se separar de Deus, repetindo muitas vezes aquela máxima dos santos: antes perder tudo do que perder a Deus. Não basta, porém, a resolução de não perder a Deus se não empregamos os meios estabelecidos para a conservação desse bem supremo. Deus ilumina-nos na meditação e nos fala interiormente, ensinando-nos o que devemos praticar e o que temos a evitar. Mais uma vez falando da necessidade da oração, não é, Padre? Isso. Pela oração nós vamos renovando a nossa decisão por Deus. Santo Afonso traz aqui que é preciso querermos a Deus, mas não só. Não basta a intenção de querer o Senhor Deus, mas também empregar os meios necessários para que esta verdade, esse desejo se torne vida em minha vida. E daí a oração. Pela oração eu vou atualizando em mim a graça de Deus e, portanto, respondendo cada vez mais a este anseio, a esta máxima dos santos, que é antes perder tudo do que perder a Deus. O Evangelho já traz uma expressão muito semelhante, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a própria vida, se ele perde, portanto, o próprio Deus. E aí, diante desse pensamento que nos leva
a meditar muito, né, do que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando, qual o tempo que eu estou reservando para Deus. Será que é só o resto, o que sobra? Ou eu tenho lá um tempinho reservado para o Senhor? Esse é um questionamento que eu faço, não é só para você não, é para mim, o Padre também está rezando nesse momento. E diante disso, agora nós vamos nos colocar em oração, para colocar diante de Deus, Padre, essa nossa necessidade de contar com a graça dele para que sejamos perseverantes. Isso, né? Nós queremos a salvação e para isso acontecer é fundamental a perseverança. Não basta começarmos bem e esfriarmos, abandonarmos, né? Como quem, por exemplo, se propõe a ir para a academia, vai na segunda-feira e depois não volta nunca mais, né? Isso mesmo. Então é importante continuar nesse firme propósito de amar a Deus e de realizar sempre na vida a vontade dele. Então, rezemos suplicando dos céus as graças de que tanto precisamos. Amém. Vamos rezar então. Quereis então, ó meu Deus, tenhamos grande confiança nos méritos de Jesus e na intercessão de Maria. Mas um dom há, e muito precioso, que de vós deve vir, pois o concedeis só a quem vós determinastes a salvar. Este dom é a confiança no sangue de Jesus e na proteção de Maria, que agora vos peço, pelos merecimentos mesmos de Jesus e Maria. Dirijo-me também a vós, querido Redentor meu, para me conseguirdes a confiança nos vossos méritos, sacrificastes a vossa vida na cruz. Realizai, pois, em mim o fim por que morrestes, esperando eu com inteira confiança na vossa paixão todas as graças. Ó Maria, minha mãe e minha esperança, logo depois de Jesus, alcançai-me firme confiança. Primeiro nos méritos de vosso divino Filho e depois no socorro das vossas orações, que são onipotentes junto de Deus. Amém. Que sejamos fortalecidos, né, Padre? Que o programa Redenção contribua para que isso aconteça. Exatamente, que você possa se renovar. Sim. E, claro, buscar em Deus a sua força, né? Sem a graça, o auxílio, a proteção de Deus, a nossa vida, ela fica muito aquém do propósito, do sonho de Deus para cada um de nós. Então, nós temos este auxílio à nossa disposição e, por isso, podemos recorrer ao Senhor sempre em oração. Além do propósito bom de amá-lo sobre todas as coisas, é preciso nutrirmos esta relação com Ele. E isso se dá também, especialmente, pela oração. Então, peçamos agora a bênção do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Redenção sempre conta com a sua companhia. Até o próximo encontro, Padre. Até o próximo, a Redenção.